Amém? Então, bem-vindos à nossa aula de Pentateuco. E hoje, devidamente apostilados, nós vamos dar continuidade na matéria. E nós estamos na página de número 23 já da apostila. Nós tivemos 2 aulas até aqui. Na primeira aula nós vimos todo o panorama, a introdução panorâmica do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, atribuídos a Moisés. Na segunda aula nós entramos no livro de Gênesis, mais propriamente dito, e avançamos em Gênesis até aqui a página 23, que é o cenário histórico do livro, tá? Então hoje nós continuaremos a nossa caminhada, nessa matéria de Pentateuco, ainda falando de Gênesis, e vamos começar falando do cenário histórico em que o livro de Gênesis se desenrola, em que a história, ou as histórias, narradas em Gênesis se desenvolvem. Bom, começando pela data que foi escrito, Então, acredita-se que Gênesis tenha sido escrito por volta de 1440 antes de Cristo, tá? E embora fosse possível Moisés escrever esse livro no exílio, quando ele passa 40 anos foragido do Egito, por ter matado aquele egípcio, lá em Midian, mas é duvidoso que isso tenha acontecido dessa forma. Então vocês já perceberam que existem teorias, Existe uma teoria de que Moisés teria escrito o livro não no período ali das jornadas de Israel no deserto, mas sim antes do seu próprio chamado, naquele período ali dos 40 anos que ele passa em Midian, lá junto de Jetro, e lá ele casa com Zípora, e é uma coisa curiosa assim, porque do momento ali em que a Bíblia narra que ele assassina aquele egípcio, esconde o corpo enterrado na areia, até o momento em que ele recebe o chamado lá no Monte Horebe e está voltando para o Egito, então a gente não tem muita ideia, porque um acontecimento é descrito meio que logo depois do outro, poucos versículos após, mas nesse período aí há um intervalo de 40 anos, tá? Então assim, Moisés ele é o cara, dos ciclos de 40 anos, Então acredita-se que ele tenha matado o egípcio, com 40 anos de idade. Depois ele teria recebido o chamado 40 anos depois, ou seja, ele já estaria com 80 anos. E aí ele volta e liberta o povo no poder de Deus e vai marchar com o povo no deserto mais 40 anos. Quer dizer, isso vai dar um total de 120 anos, que é aproximadamente com a idade com que ele morre, tá? Então são 40 anos de príncipe do Egito, não é 40 dias, não é 40 semanas, 40 meses, E nesse período então ele é treinado em todas as artes e ciências e literatura e cultura da civilização mais avançada da época, que era a civilização egípcia. Nesse período ele tem contato, com uma vasta produção literária, das bibliotecas dos palácios de Faraó, das bibliotecas dos templos espalhados por todo o Egito, tá? Nesse período ele vai ter instruções sobre
engenharia, sobre arquitetura, sobre cálculo, sobre matemática, sobre lógica, sobre retórica, sobre estratégia militar, sobre arte da guerra, enfim, tá? Porque ele fazia parte da família real, né? Então ele era ali, ainda que adotado, né? Mas ele era considerado parte da família real, tá? E aí ele mata o egípcio, né? Por isso assim foi uma coisa tão grave que ele teve que fugir do Egito, né? Porque você imagina, né, a situação, por exemplo, hoje assim, o filho ou um dos filhos aí do governante maior da nossa nação, né, matasse alguém, né? Imagina o BO que isso ia dar, ainda mais hoje, né? Imagine assim, de repente alguém de alguma família real europeia, né, de repente mata alguém, né? Então isso era inaceitável, né? Isso é um escândalo, e obviamente isso seria punido, ainda mais por ele ser adotado, né, de forma muito rigorosa, até mesmo com a morte, né? Então ele foge, e aí ele vai passar esses 40 anos lá, né, onde ele é adotado, vamos assim dizer, né? Interessante que a trajetória de vida de Moisés é uma trajetória de adoções, né? Primeiro ele é adotado na casa real egípcia, depois ele vai ser adotado, né, na casa sacerdotal de Jetro, porque nós não podemos esquecer que o seu sogro Jetro era sacerdote em Midian, né? E aí ali então ele é adotado, vamos assim dizer, pela família de Jetro, a ponto de casar-se com Zípora, que é uma das filhas de Jetro. Jetro é um líder tribal muito forte daquela região e é sacerdote também do Senhor, na mesma pegada assim do Melquisedeque, daquele sacerdócio antigo do período patriarcal, né? Jetro é meio que uma continuação disso, tá? E aí ali o Moisés ele vai ter o contato, né, com toda a tradição oral do Oriente Médio. Então ele já tinha uma formação intelectual, uma formação acadêmica, uma formação literária. E ali aos pés de Jetro, né, ainda que trabalhasse com o rebanho e sofresse ali junto com a aldeia de Jetro, né, com o clã de Jetro, todas as dificuldades da vida nômade, todas as dificuldades do ambiente pastoril, do ambiente hostil, né? Mas à noite, né, ou ao amanhecer ou ao entardecer ali, sentado em volta da fogueira com o seu sogro, né, com o restante da tribo, né, do clã, ou em alguma festa, ou em algum sacrifício, algum momento de culto que Jetro celebrasse com o seu clã, né? Nesses momentos ele tem o contato com a tradição oral do Oriente Médio. Então nós já vimos muito isso em Introdução à Bíblia, né? O elemento da oralidade, né? A importância do elemento da oralidade, a importância da transmissão oral, tá? Página 23. Então, aí vocês começam a ver por que de fato teve que ser Moisés o escritor do Pentateuco. Porque ele é assim um sujeito que ele reúne em si, né, todas as qualificações necessárias a um bom escritor bíblico, né? Ele tem a formação acadêmica, ele tem a base literária, ele domina a arte da leitura e da escrita, da interpretação, ele tem o conhecimento dos clássicos, ele tem o conhecimento das principais, vamos dizer assim, narrativas da criação, as cosmogonias, que é o que a gente está vendo na sexta, em História das Religiões, né? As cosmogonias nas várias religiões, né? A mitologia não só egípcia, mas as mitologias em si, né?
Porque sempre tem que ter em mente isso, que o Egito é o grande centro intelectual de todo o mundo antigo. E aí depois, com Jetro, ele vai ter toda a tradição oral. Então, toda aquela tradição oral do antigo período patriarcal, né? Então aquela tradição lá das histórias, né? Da criação, né? Das histórias ali de Adão e Eva, de Sete, dos descendentes de Sete, Enoque, Noé, Babel, né? Abraão, Isaac, Jacó. Todas aquelas narrativas transmitidas de pai para filho, para neto e tal, de forma oral, elas vão chegar através de Jetro a Moisés. Tá? Então, e aí você vai ver, né? Eu falei que a trajetória de Moisés são 3 ciclos de 40 anos e são ciclos de adoções, né? Primeiro ele é adotado na casa real egípcia, depois ele vai ser adotado pelo clã familiar de Jetro, e depois, na verdade, ele vai ser adotado, vamos assim dizer, né, pelo seu próprio povo, né? Ele retorna às suas origens, né? Porque na verdade, aquele período que ele viveu como príncipe do Egito, ele não viveu em meio ao seu povo, apesar de ver a aflição que o povo passava, né? Então vamos dizer assim, no período ali do deserto, né, no período da jornada, do êxodo e da jornada pela terra prometida, aí ele é adotado, vamos dizer assim, pelo seu próprio povo, né? E depois, pouco antes da entrada em Canaã, aí nós temos o relato que ele vai morrer, e Josué então finaliza, né, a escrita ali do material do Pentateuco. Tá? Então, tem uma linha que diz, não, Moisés escreveu o Gênesis, né, nos 40 anos exilado em Midian, mas é duvidoso que isso tenha acontecido. Por quê? Primeiro, pela motivação humana ou inspiração divina para compor essa obra literária, né? Tipo assim, um cara que está bem, né? Porque ele estava bem lá, né? Casado com a filha de um dos principais líderes tribais da região, né? Cuidando do patrimônio do cara, né? Na verdade, assim, se não fosse a sarça ardente, o chamado, Moisés estava nem aí com o Egito, com nada disso daí. Ele tinha esquecido disso aí, né? Ele tinha aquele ditado, seguiu a vida dele, né? Então, assim, que motivação ele ia ter de querer registrar essas narrativas dos princípios para a posteridade? Praticamente nenhuma, né? Então, o mais provável é que ele tenha escrito Gênesis no período depois do seu chamamento divino junto à sarça ardente. Primeiro pela questão ministerial, né? Foi ali na sarça ardente que ele é comissionado, né? Que ele é chamado, ele é comissionado, ele é autorizado como o grande profeta, o grande libertador de Deus para Israel. É a partir ali da sarça ardente, né, que ele recebe também a inspiração, né? Então a gente muitas vezes associa que ali na sarça ele recebe só o poder para efetuar maravilhas e milagres, mas ali ele recebe a inspiração também, né? Como um escritor bíblico, né? E aqui, aí também ele vai ter a motivação de escrever. Por quê? Porque aí ele sabe qual é o projeto. Qual é o projeto, né? O projeto é Israel tornar-se uma grande nação, e essa grande nação vai ter que ter registrada para a posteridade, né, as suas origens, as suas raízes, e isso remonta, né, ao próprio surgimento da humanidade. Então aí sim tem o porquê se escrever uma narrativa histórica, tá? Então, que época Gênesis provavelmente foi escrito? Primeira parte da peregrinação pelo deserto,
Se a peregrinação durou 40 anos, vamos jogar aqui os primeiros 20 anos, né? E o que acontece nesse período? É o período que Moisés procura instruir Israel sobre o quê? Sobre as verdades divinas fundamentais, né? Sobre esse programa, esse projeto de Deus fazer deles uma nação, né? E se aliançar com eles, e eles se tornarem então, Francisco, uma nação sacerdotal, para levar todas as outras nações da terra ao conhecimento do Senhor, porque esse que era o plano original, né? E aí a gente chega na extensão histórica, quer dizer, qual o período que Gênesis cobre, né? Não confunda o período que ele foi escrito, os primeiros anos da jornada no deserto. A data que provavelmente ele foi escrito, 1440 a.C. Agora, os acontecimentos, Patrícia, narrados em Gênesis, é quanto tempo? Qual o período de tempo desses acontecimentos? Ou seja, da criação do mundo, né, até a morte do patriarca José. Esse é o período histórico ali de Gênesis. Quanto tempo? Aproximadamente 2.300 anos. Tá? Então a história de Gênesis vai começar com a criação do universo, do homem, tarará, e terminar com a morte do patriarca José. Isso aqui também é interessante, marquem ali na apostila, quem é José? É o último dos patriarcas de Israel. Tá? Então assim, a geração dos patriarcas, né, ela vai começar com quem? Né? Ela vai começar, podemos colocar o Abraão, né? E ela vai terminar com José. E o período pré-patriarcal? O período pré-patriarcal, ele vai começar ali com Sete, né? E vai concluir-se com Noé. Na verdade, Sem, Cam e Jafé são os últimos do período pré-patriarcal. Então nós temos um período pré-patriarcal, um período patriarcal, né? Um período do governo de Moisés, o período de conquistas com Josué, né? O período dos juízes, né? Depois, mais especificamente, um juiz que é Samuel, depois o período dos reis, né? Saul, Davi e Salomão, né? Depois o que? O período de cativeiro, aliás, o período de reino dividido, com as dinastias do norte e do sul, né? Depois o período de cativeiro, que aí eles ficam assim, sem rei, meio que numa liderança assim, de profetas, né? Então os profetas proeminentes, como Daniel, né? Como Ezequiel, né? Que influenciam ali, né? E também escribas como Esdras, né? Altos funcionários do governo, mas fiéis a Deus, né? Do governo persa, como Neemias, né? Aí depois do período cativeiro, né? Eles voltam aí ao governo dos escribas, é o movimento do escribismo, né? Aí vai ter ali Esdras, Neemias, também governando junto ali com os profetas menores, né? Até nós chegarmos então no período interbíblico, né? O que acontece lá no período interbíblico, né? A guerra dos Macabeus, né? Aí aquela dinastia segundo a casa real de Davi né? E se levanta uma outra dinastia que não é a segunda dinastia de Davi, que é dos reis Asmoneus. Os Asmoneus vão governar mais ou menos por entre 150 e 200 anos, né? Aí entra o que? Período greco-romano, né? Aí vem o governo de quem? Aí vem o governo do Sinédrio.
assim, rapidinho a gente viajou até Jesus, né? Aí o que acontece, né? Anos 70 depois de Cristo, né? Destruição total de Jerusalém, aí desaparece qualquer forma de governo civil deles, né? E vai sobrar quem nesse caldo todo, né? Quem é que consegue fugir de Jerusalém levando os escritos sagrados consigo, né? A maior parte dos que fogem, né, são do partido político religioso dos fariseus, né? E aí começa aquele movimento assim, deles sendo espalhados entre as nações da terra e surgindo ali sinagogas aqui, ali, acolá e tal, quer dizer, eles voltam a fazer mais ou menos o que eles fizeram no período do cativeiro na Babilônia, que é o movimento das sinagogas, e é isso que está até hoje, tá? Então, em síntese, de uma forma bem grotesca e resumida assim, é essa linha governamental de Israel, do povo de Deus, né? Das origens até hoje, tá? Claro que hoje eles têm um estado, né? Aí hoje sim, 1948, né? Aí eles surgem como estado, aí sim, aí eles vão ter um presidencialismo parlamentarista, né? Então hoje eles são governados por quem, né? Por um primeiro-ministro junto com um parlamento. Hoje eles são como outras nações do mundo, né? Mas tirando esse período do Israel moderno para trás, é tudo do jeitinho que eu falei para vocês, tá? Então, o período de tempo da narrativa, ele vai abranger uns 2.300 anos, tá? Isso só Gênesis. E desses 2.300 anos, os 11 primeiros capítulos são um período de uns 2.000 anos. Então veja a desproporcionalidade, né? Então o livro inteiro são 50 capítulos, né? Quer dizer, dos 50 capítulos, os 50 capítulos acontecem em 2.300 anos. Só que dos 50, 11 duram 2.000 anos. Quer dizer, os outros 39, né? 300 anos. Período aí de uns 300 anos. Bom, qual a extensão geográfica? Olha o mapinha ali, né? A extensão geográfica está ali. Ou seja, em que espaço, Francisco, acontecem as histórias narradas em Gênesis, né? Então, é desde o vale da Mesopotâmia, que é conhecida como berço da raça humana, né? Está ali no mapa, Mesopotâmia, né? Vocês veem que fizeram o traçado da região, tem a forma de uma lua crescente, por isso que chamam crescente fértil, né? Inclusive acredita-se que a região do Éden também foi nessa geografia, né? Então ele vai ali do Vale da Mesopotâmia, conhecido como berço da raça humana, até o Vale do Nilo no Egito, conhecido como berço da raça hebraica, tá? Então a geografia do Gênesis se deu no que hoje denominamos Ásia, né? Europa e África, tá? Pega então esses 3 continentes aí. A Ásia ali, a região ali, né, de Ur, a região ali do Kuwait, esse mapa é atualizado, né? O Iraque, aquela Síria, aquelas bandas ali, né? Então ali você já pega a Ásia, né? Pega ali a parte da Turquia ali, que já corresponde ao continente europeu, né? E pega ali a parte do Egito, que corresponde ao continente africano, tá? Então é um livro que os acontecimentos dele se dão em territórios de 3 dos 5 continentes, tá? Essa área, com uma configuração crescente, como eu já falei para vocês, é chamada crescente fértil, Patrícia,
Por isso que chama crescente fértil. Se você botar um lápis ali e fizer um desenho da região, vai dar aquele formato que está ali no mapa de uma lua crescente, tá? E esses 3 continentes convergem para o seu centro, tornando-a de muitas maneiras o centro da Terra. Então, isso aqui é um dado, mais uma curiosidade que o escritor dessa apostila colocou, mas é algo interessante para nos fazer pensar, né? Porque tipo assim, se essa região, né, de fato é o centro da Terra, no sentido de que todos os acontecimentos mais importantes da história da humanidade teriam se dado nessa região, né? Então não é de estranhar porque que até hoje existe tantas guerras, tantas disputas, tantas coisas, tantos, né, por essa região, né? Que tipo assim, tirando ali o Iraque, Kuwait, tal, negócio do petróleo e tal, né? Mas se você pegar ali a parte de Israel ali, o que tem ali? Turismo e pedra, só isso, né? Mas é algo disputado por todas as nações da Terra, inclusive também por ser considerado um corredor militar estratégico, né? Quer dizer, todo mundo que você vê ali que é a região que une os 3 continentes. Então todo mundo que precise se locomover ou para a Europa, ou para a Ásia, ou para a África, num momento ou outro vai ter que passar por ali, né? Então é uma região estratégica, tá? O livro ocorre em 3 lugares geográficos diferentes. Aí ele colocou aqui uma tabelinha para vocês, né? Então olha ali, ó, do capítulo 1 ao verso 11, eu já falei, é um período de tempo de uns 2000 anos, aonde acontecem as coisas, no crescente fértil. Que coisas são essas que acontecem ali? A criação, a queda, o grande dilúvio, né? E o surgimento ali das nações, que é quando acontece a confusão das línguas em Babel, tá? Do 12 ao 36, ele vai cobrir um período de uns 200 anos, que aí os acontecimentos não vão se dar no crescente fértil, mas sim em Canaã, né? Canaã ali é a atual Palestina, né? E o que se dá ali, né? O patriarcado, né? Quer dizer, o surgimento da raça, vamos dizer assim, dos hebreus, né? Com Abraão, Isaac e Jacó. Então, num período de 200 anos, nós temos ali a história ali, os acontecimentos envolvendo os 3 grandes patriarcas, né? E aí do capítulo 37 ao 50, cobre mais ou menos um período de uns 100 anos. E aonde que vai se desenvolver os principais acontecimentos? No Egito, que é a história de José no Egito, né? E depois Israel que eu digo aqui é o Jacó, né? Que vem com aquelas 70 pessoas ali aproximadamente, né? Vem ao Egito, é trazido ao Egito por José e vai habitar na terra de Gósen, tá? Então aqui nessa tabela que ele colocou aqui, muito didática por sinal, né? Aparece ali bem detalhado, bem panorâmico, né? Bem compreensível como que se organiza tanto a estrutura de tempo, como a estrutura de capítulos, como de lugar e como de acontecimentos do livro de Gênesis, tá? Bom, aí a gente vai para o cenário religioso. Então veja, nós já falamos de cenário histórico, já falamos de cenário geográfico, agora vamos falar de cenário religioso. Então a religião, ou o relacionamento pessoal com Deus, inicia-se em Gênesis, antes do dilúvio. O monoteísmo prevalece quase universalmente. Então, qual é a importância de Gênesis no aspecto religioso? Porque Gênesis vai mostrar isso, né? O início do relacionamento religioso do homem com Deus, tá?
antes do dilúvio, né? E outra informação interessante, o monoteísmo. O que é o monoteísmo? A adoração a um só Deus, né? Ter um único Deus, uma única divindade como Senhor de tudo e de todos. E você vai ver que isso é uma coisa assim meio... É interessante mesmo, né? Porque você não vê em Gênesis assim, eles falando, por exemplo, de outros deuses, né? Os deuses que vão aparecer ali, os deuses do Egito. Os deuses do Egito, sim, ali nas pragas e tal, né? Mas fora isso, né? Você pega ali então um sujeito como Melquisedeque, né? Adorador do Deus Altíssimo, né? Um sujeito como Enoque andou com Deus, né? Um sujeito como o próprio Balaão, né? Que é um profeta de Deus, apesar de ter se vendido, mas era um profeta autêntico de Deus, no período ali pré-patriarcal, né? Você pega o Noé, né? O Sem, né? O Sete, desculpa, né? Quando fala ali de Sete, que a partir de Sete começou a se invocar o nome do Senhor, né? Então você pega esse pessoal todo aí, depois você vai pegar ali o próprio Abraão, você vai pegar ali o Melquisedeque, depois com Moisés lá você vai pegar o Jetro, quer dizer, todo esse pessoal, né? Você não vê assim se falando de adoração a outros deuses. Certamente que existia politeísmo, mas você vê que a maioria das pessoas ainda eram de tendência monoteísta. Então o culto ele era muito tribal, local. O chefe do clã, além de ser chefe de família, também era chefe político e também era chefe religioso, né? Exercia também um sacerdócio. Havia um profético atuando, mas não nos moldes que nós vamos ver depois nos outros profetas da Bíblia, né? E as pessoas assim ainda, né, tinham aquela ideia, aquela, como é que eu vou dizer, herança muito forte, né, do monoteísmo. Tá? Então isso é interessante observar. E aí os castigos divinos por ocasião do dilúvio da Torre de Babel foram motivados pela insolência e rebelião do povo. Então já na época de Abraão, a idolatria se tinha alastrado tanto na Caldeia como no Egito. Tá? Então, como eu falei, o monoteísmo é um conceito que prevalece universalmente, mas havia politeísmo, havia também idolatria, né? E esse tipo de coisa, vamos dizer assim, colaborou, né? Motivou, né, o povo a rebelar-se, né? O povo a ser altivo, né? O povo a mudar o seu costume normal, o seu comportamento, o seu procedimento para com Deus e para com os outros, né? A ponto de Deus ter que dizer que se arrependeu de os haver criado, né? E aí vai vir o grande dilúvio. Parará. Muito bem. Tá, isso aqui eu já falei aqui. O movimento religioso de Gênesis 1 a 11 retrata os inevitáveis resultados do pecado no mundo, a corrupção e degeneração do homem com relação ao relacionamento com Deus, independência de Deus, desejos egoístas. O pecado gerado no coração do homem não apenas o corrompe, mas atinge seu lar, sua família, seus descendentes e a sociedade em geral. Então no dilúvio Deus teve de quase destruir a raça humana a fim de salvar. Então aqui no slide, por exemplo, é um exemplo disso. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma gravura egípcia, né, de um relacionamento entre dois homens.
Vocês percebem ali o que eles estão fazendo. E você percebe ali a maneira como eles, um pega no braço, né, o outro. Então, essas coisas que a gente vê por aí hoje não tem nada de moderno. Desde o Antigo Egito já existia isso. Era os papirão de couro, mano. Né? Entendeu? Então, nada de novo, né? E esse tipo de coisa já naquela época ocasionou, né, que Deus se posicionasse ali com o que nós sabemos que o livro nos narra que aconteceu. Sodoma, né, que é bem antes, né, de chegar ao Egito. Sim, Ló, né? Ló. Então, isso aí já acontecia, era uma tendência mundial. Tá? Então, na história de Abraão e de sua aliança com Deus, o programa redentor divino é apresentado pelo Criador como resposta ao dilema do homem no pecado. Sublinhem isso. O programa redentor divino é apresentado pelo Criador como resposta ao dilema do homem no pecado. Tá? Então, neste mundo totalmente dominado pela idolatria, né, o que Deus vai fazer? Deus vai escolher Abraão como um homem de fé e vai fazer dele o recipiente de sua graça, de suas alianças, né? E por essas alianças o programa redentor de Deus vai ser executado. Então, em Abraão começa, né, de fato, vamos dizer assim, de uma forma mais substancial, né, a execução do programa que Deus havia anunciado lá no proto-evangelho em Gênesis capítulo 3. O fruto do ventre da mulher esmagará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Esse é o programa redentor. Né? Tá, mas como? Né? Quer dizer, através de uma família que Deus escolhe, dessa família Deus levanta uma nação sacerdotal, dessa nação sacerdotal Deus traz um Messias Salvador, e desse Messias Salvador Deus faz o que ele tem que fazer. Claro que eles não tinham toda essa concepção que nós aqui estamos tendo, né? Mas nós hoje, com todos esses séculos de história e teologia por trás, sabemos muito bem, podemos olhar para o passado na história bíblica e ver que de fato é assim e se cumpriu perfeitamente, né? Vamos falar do tema e propósito de Gênesis. Então vamos começar pelo tema. A obra de Deus na criação, na origem da redenção e formação de Israel. Tá? Então esse é o tema, né? A obra de Deus, aonde? Na criação, na origem da redenção, na formação do povo de Israel. Qual o propósito? Dar uma narrativa autêntica e histórica da origem de todas as coisas. Tá? Gênesis descreve ali a origem do quê? Então, do universo. Gênesis 1 a 25, né? Do homem, Gênesis 1, 26 e 27. Do sábado, Gênesis 2, 23. Do casamento e família, Gênesis 1, 27 e 28 e Gênesis 4, 1 ao 15. Origem do pecado, Gênesis 3, 1 a 7. Origem do sacrifício e redenção, Gênesis 3, 15 e 21. Origem da família, Gênesis 4, 1 e 15. Origem do sacrifício e redenção, Gênesis 3,
15 e 21. Origem da família, de novo ali, ó, né? Gênesis 4, 1 a 15. Origem da civilização, desculpa, eu voltei um. Origem da civilização, Gênesis 4, 16 a 21. Origem do governo, Gênesis 9, 1 a 6. Origem das nações, das línguas, né? Gênesis capítulo 11. E a origem finalmente da nação hebraica, Gênesis 12, 1 a 3. Tá? Então, de fato, vocês percebem que é mesmo o livro das origens, né? A ideia é mostrar de onde isso veio. E por que é tão importante assim mostrar a origem das coisas? Porque a origem das coisas confere a essas coisas um peso de credibilidade, né? A origem das coisas confere a estas coisas um peso de credibilidade, ok? Mostrar Deus como o originador de toda a criação e também da redenção. Mostrar a formação de uma nação. Qual nação? A nação hebraica, né? Depois vão ser conhecidos como judeus, através da qual Deus deseja abençoar todas as nações da terra. Sublinhe isso. Através da qual Deus deseja abençoar todas as nações da terra. Tá? Vamos aqui dar uma olhadinha também num esboço do livro de Gênesis, né? Vocês percebem que a proposta dessa matéria é ser um panorama bíblico, né? Então, o esboço do livro, o esboço do livro aqui, ele colocou de uma forma muito simples em apenas duas grandes divisões, né? Então, a primeira grande divisão, a criação, né? Que seria da criação ali a Abraão, né? Capítulos 1 a 11. Quantos eventos notáveis tem nesse trecho aqui, nesse bloco, né? 4: criação, queda, dilúvio e Babel. E depois a segunda grande seção do livro, de Abraão a Moisés, do capítulo 12 ao 50. Interessante que aqui nós temos uma outra estrutura de 4, né? Então, 4 homens notáveis. Quem são? Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, essas coisas aqui de 4 e tal, não é à toa. Vocês lembram que nós estudamos na teologia do Antigo Testamento, se não me falha a memória, foi a numerologia bíblica, né? Nós falamos de números, de cores, e o número 4 representa o que na numerologia bíblica? Representa a completude, 4 cantos da terra, né? Então o 4 ele fala de algo completo, de algo abrangente, né? Então aqui a ideia, por que as estruturas de 4? Porque a ideia é essa, é mostrar, né, que a criação de Deus, né, que a criação de tudo e de todos vem de Deus, né, e que isso é algo abrangente, isso diz respeito a tudo e todos na Terra e no universo. Por isso que as estruturas aqui, 2 grandes blocos, né, em estruturas de 4 cada um, tá? O tema central de Gênesis, né, é a soberania de Deus, e esta verdade fica bem no princípio da Bíblia. Sublinhe isso. Tema central de Gênesis: soberania de Deus. Considerando os 4 eventos notáveis da primeira divisão e os 4 homens notáveis da segunda divisão, podemos entender o ensino que unifica o livro todo, né? Qual é o ensino? Uma grande manifestação da soberania de Deus. Algumas chaves do livro de Gênesis, tá? Primeiro, palavras-chave.
Então ali a palavra gerar ou gerou é uma palavra importante nesse livro, aparece 67 vezes. A palavra semente também é importantíssima, 57 vezes. A palavra geração, 21 vezes. A palavra começos, 12 vezes. Aí nós temos alguns versículos-chave também dentro do livro, em especial aqui 2, né? Que é o Gênesis 3,15, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o Gênesis 12,3, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual o capítulo-chave? É o capítulo 15, tá? O que tem nesse capítulo 15 de tão importante lá no livro de Gênesis? A aliança abraâmica. Então a aliança ela é dada em Gênesis 12, 1 a 3, né? Vamos ler juntos ali? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa aliança abraâmica do capítulo 12, ela vai ser confirmada ou ratificada no capítulo 15, do 1 ao 21. Por isso que o 15 é um capítulo-chave no livro. É a confirmação da aliança abraâmica. O que acontece lá nesse capítulo 15? É quando ele passa lá no meio dos animais, né? E Deus passa então também, né, em aliança ali com ele, na forma de uma tocha de fogo. Tá? Também é muito importante perceber que essa aliança ratificada no capítulo 15, né, que começa no 12, vai ser ratificada no 15, ela tem 4 promessas. Ó, de novo, a estrutura de 4, ou seja, a completude da promessa, né? Primeira delas, primeiro dos 4 aspectos, a bênção pessoal. Deus disse que daria a ele um grande nome, né? Gênesis 12, 2, ó. Vamos ler. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí nós temos também ali a bênção territorial, né? Deus, além de um grande nome, abençoa ele com uma grande extensão de terra. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Quer dizer, no mapa que nós vimos lá, né, isso é um monte de terra, né? Do Egito, do Nilo ao Eufrates, toda a região ali praticamente do crescente fértil, é todo o Oriente Médio, né? E aí tem uma bênção como nação, uma bênção nacional. Além de Deus dar a ele um grande nome, prometer a ele uma grande terra, Deus ainda diz que ele seria uma grande nação. Detalhe, Deus fala isso para um casal de estéreis, né? Então, não tem como, né? Sara era estéril, e estéril desde moça. Então, só Deus mesmo para prometer um negócio desse, né? Sim, mas desde moça ela já era estéril. Nem que Sara fosse nova, humanamente falando, naturalmente falando, ela iria conceber.
né? Então, olha ali, ó, Gênesis 13:16: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E isso é verdade. Aonde que não tem judeu hoje? Não existe nenhum lugar do mundo que não tenha judeu, ou descendente, ou influência, etc, 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 etc. E finalmente, uma bênção espiritual, né? Grande bênção, abençoado, abençoador, Gênesis 12:2. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Quer dizer, a ideia aqui é o seguinte, aí nós sabemos o que acontece, né? O faraó toma a mulher dele e tal, e aí é assolado com pragas, né? Então, tipo assim, essa bênção espiritual é no sentido assim, você é um abençoador, né? E quem mexer com você num sentido de alguma maneira que possa te prejudicar, ainda que inconscientemente, né, será amaldiçoado. Mas por outro lado, quem abençoar você, né, será abençoado. E de fato eles só conseguem livrar-se ali devolvendo a mulher, né? E ainda bem que ele não tocou na mulher, né? Senão estava feito o forfé, tá? Vamos falar das alianças em Gênesis. E em Gênesis nós temos também, adivinhem quantas? 4 alianças. A aliança edênica, que aparece ali no capítulo 1, versos 1, 2 e 26. Que aliança é essa? O nome já diz, Éden, edênica, né? Na teologia do Antigo Testamento nós estudamos bastante isso, né? É aquela feita com Adão e Eva antes da entrada do pecado no mundo. Essa aliança edênica expressa o propósito de Deus na criação. Próxima aliança que aparece em Gênesis, a aliança adâmica, né? Aí ela já é diferente. Ela é uma aliança exclusiva com Adão e Eva no jardim do Éden, né? Pós-pecado, antes deles serem expulsos do jardim, né? Ela vai expressar o propósito de Deus na redenção, tá? Vamos sublinhando isso. Expressa o propósito de Deus na criação, expressa o propósito de Deus na redenção. A próxima, a aliança noeica ou noaica, né? Noaica melhor, né? Está no capítulo 6 de Gênesis, né? 18 e 19. Aliás, desculpem, Gênesis 6, 18 e Gênesis 9, 1 a 18. É a aliança feita, o nome já diz, com o patriarca Noé, depois do dilúvio. Essa aliança aqui noaica confirma e aumenta o propósito da anterior. Qual é o propósito da anterior? A redenção. Então aqui ela vai confirmar a redenção e aumentar este propósito. E finalmente aquela que é mais conhecida, né? Quando se fala assim de alianças em Gênesis, a cabeça do pessoal já vai direto para Abraão. Mas tem essas 3 antes aqui, né? Que é a aliança abraâmica, Gênesis 12, 1 ao 3, texto clássico do estudo teológico, né? Já falamos várias vezes desse texto, tanto em teologia do Antigo Testamento como estamos falando aqui, que é aquela feita com Abraão, o pai da nação hebraica e pai de todos os crentes, de todos os que creem, né? Até dos que creem que comerão uma polenta. Expressa o propósito de Deus de abençoar todas as nações,
Sublinhem isso. Expressa o propósito de Deus de abençoar todas as nações. Essa é a mais abrangente que Deus fez com o homem. As outras são mais pontuais, né? Essa já engloba uma série de fatores e um período muito maior de tempo. Ali no slide, isso não está na apostila de vocês, eu coloquei uma tabelinha então, né? As alianças em Gênesis e as alianças fora de Gênesis. Então em Gênesis, né? Pacto de vida com Adão, pacto da promessa de redenção com Adão, pacto de vida com Noé e o pacto com Abraão, a semente e a terra prometida, né? 4 alianças. Fora de Gênesis, aí nós vamos ter no Êxodo o pacto da lei, que vem com Moisés, até fora do Pentateuco mesmo, né? O pacto do reino, que vem com Davi, lá em 2 Samuel 7, e em Jeremias 31, um novo pacto que vem com o Messias, que é Cristo, tá? Então aqui é uma ampliação bem grande assim, dessa coisa das alianças. Quantos grandes eventos tem em Gênesis? 4. Patrícia, essa na prova ela não vai errar. Esse número vai dar gravado. Então, 4 grandes eventos. Criação. Deus é o criador da matéria, energia, espaço e tempo. E nesse contexto de coisas vem o homem. Quem é o homem? Obra-prima da criação de Deus. Tem uma passagem que fala do homem como coroa e glória da criação de Deus. E de fato é, né? Coroa no sentido de governar essa criação. Aí a queda, segundo grande evento em Gênesis, né? É a penetração do pecado na raça humana e os desastres ocasionados por isso, né? No relacionamento do homem com Deus e também do homem com o homem. Tá fechada a porta lá fora. Ouço barulhos, né? Fechada, eu ouvi também. Só se foi o vento que mexeu aqui. Nossa, tá chovendo. Tá ventando? Meu. Era bom bater na porta, senão ela vai começar a bater. Não precisa, amor. Terceiro grande evento, o dilúvio, né? Então é a multiplicação da humanidade e com a humanidade o pecado, né? Até Deus decidir destruir totalmente a humanidade, exceto quem? Noé e sua família. E o quarto grande evento em Gênesis são as nações, o surgimento das nações ali na Torre de Babel. Então a narrativa inicial de Gênesis mostra a unidade da raça humana desde Adão até Noé, mas devido à rebelião da Torre de Babel, Deus confunde as línguas e espalha a humanidade por toda a face da terra. Então, em síntese, é isso aí. Quantos patriarcas proeminentes? 4. Abraão é o primeiro deles. Então, o ponto central de Gênesis é o chamado de Abraão. E sobre a aliança abraâmica baseia-se todo o programa divino da redenção do Antigo Testamento. Então, nós já vimos bem isso, a questão ali da história da salvação, né, na teologia do Antigo Testamento. E vira e mexe está tocando nesse ponto, toda ela está baseada na aliança de Deus com Abraão, né? E em vários momentos essa aliança é trazida à tona, tá? Segundo patriarca de importância em Gênesis, o patriarca Isaac. Em Isaac Deus estabelece
o seu relacionamento ali, né, é a conexão com a aliança feita com Abraão, seu pai. Isaac representa a continuidade da aliança. Detalhe, né? Isaac e sua esposa ali, a Rebeca, né? Eles também tinham problema de infertilidade. Então você vê que mais uma vez a Escritura diz que ele ora e a mulher concebe. Quer dizer, pelo menos ele foi mais crente que o pai, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Porque o pai foi fazer filho na escrava, né? Essa situação seria, ou nada a ver que eu vou perguntar, seria uma maldição ou nada a ver? Não, provavelmente genética. Não Provavelmente foi genética. porque eu já ouvi alguém falar. Uma maldição, porque Não, na por verdade, causa essa do quê? palavra eu já ouvi vários falarem várias Tá, coisas diferentes. mas uma maldição devido a quê? Então, Não hereditária, é estéreo, é estéreo. Eu já ouvi essa teoria também. Mas... Porque foi buscada porque Rebeca foi buscada lá na terra de Abraão, lá na família de Abraão, veja, na família de Abraão, descendência de Abraão. mas aí assim... Tá, tudo bem, mas assim... então não era maldição. Não, eu acredito que não. Inclusive a Escritura não menciona nada disso, né? Dessa forma. Eu acredito que é uma questão genética. E nem era propósito de Deus. Não, aí entra a glorificação do nome do Senhor, né, em fazer o improvável. Né? Novamente confirmando o que foi prometido a Abraão. Sim, de fato assim, mostrando que a descendência não é por genética, mas sim por promessa. Então a ideia de tanto a geração de Abraão como depois a mulher de Isaac também é estéril, né? A ideia, ao que me parece, o que me consta, né? Que eu acho uma explicação muito melhor, é isso, né? É Deus querendo manifestar a sua glória, mostrando, né, que a promessa ela não vem meramente por genética, mas vem por promessa, né? Quer dizer, a genética ela foi alterada, ela foi restaurada pela promessa, né? E aí sim tem uma coerência, né? Porque quando eles caem no pecado, né, em Gênesis 3, o que acontece? Eles começam gradativamente a morrer. Devido a quê? Porque o pecado alterou a estrutura deles, inclusive genética. Se o Messias virá da descendência de Abraão, como de fato vem, né? Se o proto-evangelho, né, é cumprido no Messias, mas através da descendência, da aliança, da promessa de Abraão, então assim como na queda há uma alteração na genética, né, para a morte, para o infrutífero, né, já começando em Abraão, por que não dizer que haveria uma alteração na genética para a vida, para a frutificação, para a multiplicação? Então eu prefiro entrar por essa linha de raciocínio, acho ela mais coerente. Interessante. Sara, infértil. Rebeca, infértil. Ana, infértil. Samuel também teve grande relevância como juiz. E Isabel, infértil. 4. Isabel de João Batista, mas Sim. mulher. Sim. E aí tu vê também o seguinte, e lá as esposas de Jacó, né, a Lia gerava filho que nem coelho, né, mas a Raquel não era infértil, mas foi uma briga para gerar filho, e ainda assim gerou só 2, que foi José e Benjamim, e ainda no parto do segundo morreu, né? Então você vê que em Raquel quase que o negócio se repete. E também a minha teoria acerca de genética também está relacionada com a questão genética mesmo,
Por quê? Porque era muito comum, você citou aqui que Sara era meia-irmã. Então era muito comum os casamentos dentro de família. O cara casava com a prima, casava com a tia, Minha irmã, né? casava com a irmã, entendeu? Então, nas gerações anteriores a eles, não sabemos os graus de parentesco em que houve união sanguínea, né? Isso pode ter afetado a genética da família ali de Sara, etc. Isso era muito comum naquele tempo. Então há uma lógica até nisso também que eu estou propenso a defender. Tá? Na verdade, já está tendo, né, casamento de filho com mãe, né? Às vezes eu vi um caso absurdo, né? De um filho que, Não, mas aí que casou aí com a mãe. é Sodoma voltando. Né? É Sodoma. Eles chamam de. Não sei como é que esqueci a palavra, de Édipo. Ah, complexo de Édipo. Português, claro. Clássico é sem vergonha. Meu Deus. Bom. Não, e assim, é até errado chamar complexo de Édipo, porque se você pega a lenda de Édipo e Jocasta ali, né? Ele casa com a mãe, mas sem saber que ela é da mãe dele. Aí é outra história, né? Agora, um negócio desse aí, de caso pensado, né? Chega a ser um Complexo de Satanás mesmo. Então vamos lá. E aí Jacó é o cara que vai para o encontro. Né? Então Jacó vai para o encontro, né? Lá no Val de Jaboque, e Deus transforma ele e muda o nome para Israel. Esse negócio de mudar o nome é muito importante na cultura do Oriente Médio, né? Porque o oriental não vê nomes como nós vemos, né? Como é que vai chamar a criança, né? Ah, Marcelo, por quê? Ah, porque tem cara de Marcelinho. Nós ocidentais temos essas viagens, essas manias, né? Agora o oriental não. Né? O nome, a escolha do nome de um filho ou de uma filha é proposital, é cuidadosa, é de caso pensado. E normalmente esse nome tem um significado. E é o que aquele pai, aquela mãe esperam com relação ao destino do seu filho. O oriental escolhe o nome de filho, dá nome a filho, com isso em mente. E assim, o nome na cultura oriental, ele fala do caráter. Então, por isso que quando Jacó luta lá com o próprio Cristo, né, pré-encarnado, o anjo do Senhor, né, ele tem o nome mudado. Porque a ideia da mudança de nome, a ideia por trás da mudança de nome é a mudança de caráter. E aí você pega o nome Jacó, enganador, suplantador, traiçoeiro, trapaceiro, né? Tudo que é ero. Oi? Isso aí, do mal. Ontem eu estava ministrando lá para os mestres, e aí eu estava falando do período da reforma. E aí eu fui falando desde o apóstolo Paulo até o período pós-reforma, né? E tal, e Lutero, e Calvino, e tal. Aí uma assim, né? Pô, professor, nem falou de Armínio. Eu digo, Armínio não conta. Eles se matavam de rir, né? Então, assim, o Jacó é o cara que tem o nome mudado de pilantra, né? de rolista, de trapaceiro, né? Para Israel. Israel o quê? O campeão de Deus, ou o campeão com Deus, tá? E aí do Jacó vai sair das duas mulheres ali, Lia e Raquel, e das duas escravas, né? A Bila e a Zilpa, né? O cara não era fraco não, o cara tinha 4 mulheres, né?
pinchou. Pode fazer a polenta, por isso que ele... Exatamente. 4. Esse cara não tinha falta de polenta, porque se uma não fizesse, a outra fazia. Né? Elas mais brigavam do que faziam. Mas faziam polenta. Né? E aí o que aconteceu? E o cara não era fraco, não. O cara fez fio nas 4. Mas aí tinha meio que uma disputa, né? E é interessante isso aqui, porque a gente fala assim, né? As irmãs ficam até meio assim. A gente fala assim e parece que o cara que é sem vergonha, né? Mas não tem nada a ver com sem vergonhice, tem a ver com cultura. Naquela época, né? Naquele contexto social, né? Era importante ter muitos filhos. Por quê? Porque esses caras, eles eram muito ricos, eles tinham muita herança, eles tinham muito rebanho, era rebanho de camelo, rebanho de jumento, rebanho de gado, rebanho de ovelha, escravo, escrava, terras. Esses caras tinham ouro, prata, entendeu? Eles acumulavam muito patrimônio, esses patriarcas aqui, né? Nas peregrinações, nas guerras que eles se envolviam, coisas que eles ganhavam dos vizinhos, alianças que eles faziam, acordos que eles fechavam. Esses caras aqui eram como fazendeiro. Pô, nós somos... A gente é muito pobre perto disso aqui. Não, eles eram criadores de gado. Sim, eles eram criadores de gado. Nós, o máximo que nós somos é criadores de gato. É diferente. O cachorro. Nem galinha temos. Então assim, era muita coisa. Então, qual era a preocupação de um cara desses patriarcas aqui? A preocupação do cara era morrer e não ter ninguém para herdar. Então, qual era o lance? Né? E não podia ficar na mão de um filho só, porque o patrimônio era muito vasto, né? Então também o medo do cara era ficar na mão de um filho, o cara não sabia administrar, jogar tudo fora. Então o que acontecia? O cara fazia fio de montão, e aí aquela filharada ali, ele vai distribuindo, à medida que eles vão crescendo e chegando à idade adulta, ele vai distribuindo o patrimônio. Mesmo antes de morrer, ele já ia botando eles em funções-chave, né? O responsável por isso cuida daquilo outro e tal, para que quando ele morresse, aquilo ficasse dentro da família. Entendeu? Por isso que a mulher infértil era considerada uma maldição. Por quê? Porque se entendia assim, ó, se você não tiver filho, você morre e o teu nome desaparece da terra e a tua herança, o teu patrimônio passa para a mão de um estranho. E isso é maldição. Então a ideia era o nome não desaparecer da face da terra, o patrimônio ficar nas mãos da família. Entendeu? E aí assim, a mulher, aí entre as mulheres, então veja bem, ó, irmãos, o problema estava nas mulheres, não estava nos homens. Entre as mulheres surgia uma disputa, porque aí o lance era assim, ó, peraí, um dia esse cara vai morrer, né? O que o meu filho cuida? Ele cuida dos camelos, tá, mas peraí, mas as ovelhas é mais que os camelos. E quem que está cuidando das ovelhas? O filho da outra. Então o que a mulher fazia? Ela dizia, não, então eu preciso ter mais um filho para os meus filhos cuidar de mais coisas dentro da tribo, para que quando ele morrer, a parte maior do patrimônio fique para o meu lado. Tinha tudo isso daí. Então as mulheres concorriam e era meio que uma corrida, era que nem apostar corrida, e a corrida era essa, quem faz mais fio. Quem faz mais fio, quem faz mais fio, quem faz mais fio, mais fio, porque quanto mais filho ela tivesse, mais ela ia colocando os filhos em postos-chave dentro da tribo, né? E quando o patriarca morresse, ela teria mais influência na tribo do que as outras mulheres, do que as outras esposas. Os filhos dela iam mandar mais, e por trás dos filhos, ela. Então, na verdade, era tudo disputa por poder e por patrimônio. Entendeu? E o cara era disputado muitas vezes no grito, velho.
Tinha dia que dava briga, entendeu? Assim, não, vai dormir na minha tenda hoje, vai dormir, vai fazer fio comigo. Não, comigo hoje é minha. Não! E as mulheres brigavam. E haja polenta pro cara fazer esse mundaréu de fio. Imagine, 4 mulheres. E aí assim, ó, e aí quando a mulher, entendeu? Aí tinha esses 2 mecanismos. Se a mulher não pudesse gerar, ela não ia ficar por baixo com as outras, então ela dava a escrava. Só que o filho que a escrava tinha era considerado dela, porque a escrava era uma propriedade, não era uma pessoa. Então o filho que nascia também era uma propriedade dela. Tá? Aí assim, só que às vezes também acontecia isso, entendeu? Na corrida, se ela percebia que ela estava perdendo e ela não tinha mais saúde e força para gerar filho, ela botava a escrava na jogada. Então é mais ou menos o que aconteceu com a Bila e com a Zilpa ali. Elas botaram as escravas na jogada e dá-lhe fio para ver quem. Entende? No caso de Lia, porque ela já não aguentava mais gerar filho. No caso de Raquel, porque ela não gerava filho. Ou gerava com muita dificuldade. Só que assim, ali o tiro meio que saiu pela culatra, né? Porque aí o patriarca manifestou a preferência. Então tinha isso também. Disse, não, é tudo uma benção, mas José é o que eu escolho. E aí que deu toda a treta que os caras venderam ele de escravo. Aquele lance ali de vender de escravo e tal, aquilo ali também tem a ver com disputa de patrimônio, disputa de poder dentro da tribo. Mas é meio injusto, né? Tá? Não, mas tinha isso, tipo assim, aí vocês veem a autoridade que o patriarca tinha. Tipo assim, podia ter o filho que tivesse, mas se o cara falou, tá falado, acabou. Pela lei, tinha primogenitura, né? Tinha que ser de Rubem. Exatamente, de Rubem. Né? Então o que ele faz? Ele inverte isso, ele bota José, né, que é o primogênito da mulher que ele preferia. Porque assim, elas estavam tudo fazendo fio, mas tinha uma que ele preferia. De certo fazia polenta melhor, não sei. Ou fazia sempre polenta. Né? Entendeu? Ou fazia sempre, toda noite, venha para a minha tenda, que hoje tem polenta. Entendeu? Quer dizer, o que acontece? Então ali ele manifesta uma preferência, né? E é engraçado que vocês veem que até a velhice dele ele não perde isso, né? A ponto de que do medo que ele tem depois, quando tem aquela história lá que mandam levar Benjamim para o Egito, né? E ele não quer largar o piá de jeito nenhum, né? E aí depois também a questão do cuidado que ele tem na hora de abençoar ali, quando ele está para morrer, né? Que ele abençoa os filhos, mas os únicos netos que ele abençoa é os filhos de José. Quer dizer, então a preferência continuou até a morte dele. José era o escolhido dele, não era Rubem. Mas entende? É que a gente fica lendo a Bíblia com essas visões românticas. Posso perguntar agora? Pode. E nos dias de hoje, a mulher estéril continua sendo uma maldição? Não, na nossa civilização ocidental, não. Nós não temos isso. Nós não temos isso. Né? Não é uma questão cultural nossa. Isso é uma coisa mais do oriental. Para o oriental continua. Mas para nós aqui no contexto de civilização ocidental... Sim, mas há muitas pessoas... É um trauma só. Mas há muitos homens que não aceitam uma mulher estéril. E muita gente não aceita. Não entende, no caso. Mas acho que isso já não é de criação. Mas aí já é uma questão pessoal do casal. Não tem a ver muito com cultura. Tem a ver muito com cultura. Né? Na Índia, por exemplo, se a mulher é infértil, ela é devolvida. Não, aí está com defeito de fabricação, devolve. Mas veja, mas aí é Oriente, não só na Índia, todo o Oriente é assim, e o Oriente Médio também é assim.
Por exemplo, aqui em Paranaguá, se você pegar essas mulheres libanesas, esses caras, para esse pessoal isso aí é problema. Isso daí é problema, porque eles têm um padrão cultural oriental, né? Mas não pode ser estéril. Não, com certeza tem, né? Mas assim, por isso que eles têm também o lance da segunda esposa, né? Você pode ver, esse pessoal aí turco, né? E tal, né? Moralmente, né? Eu não sei como que funciona aqui com relação à nossa lei, mas moralmente, entre eles, é aceitável que o cara tenha mais uma mulher. A única coisa que eles dizem é assim, a única coisa que para você ter uma segunda ou até uma terceira esposa, aí você tem que poder sustentar todas elas de igual forma, ou seja, a progressiva que fez no cabelo de uma tem que ser exatamente igual no cabelo das outras, né? Não pode ter diferenciação. Imagine eu com outra mulher dentro de casa. Eu acho que uma também. Não, mas aí que tá, é que vocês são ocidentais, mas na cultura oriental é o contrário até. Muitas vezes a mulher oriental, quando ela vê que ela não gera filho, ela até incentiva o cara, diz, não, tu tem que ter outra esposa mesmo, porque eu não... E o nosso legado aqui, o patrimônio, entende? Então a mulher oriental, a visão dela é coletiva, é o grupo, é o bando, é a família. A mulher ocidental não, ela é individualista. Por que não pode ter outra esposa? Porque eu não quero, porque é só meu, porque eu tenho ciúme e tal e coisa. É crime, pastor, poligamia é crime. Não, tá, não estou defendendo poligamia, eu estou falando de aspectos de estruturas de raciocínio, como que um oriental raciocina e como que um ocidental raciocina, é muito diferente. Não, mas é que eu estou falando isso para não dar ideias, entendeu? Não estou dando ideia nenhuma aqui, longe de mim, né? Longe de mim, tanto é que deixa eu fundamentar teologicamente, então, para vocês ficarem mais tranquilos. A Bíblia é clara quando ela diz assim, que o obreiro deve ser marido de uma só mulher. Amém, Jesus? Amém, Jesus. Amém, irmã? Marido de uma só mulher, está na Bíblia. E até por isso que está isso lá, porque não era estranho à igreja esse costume no início. Paulo tem que pautar isso aí, né? Então ele é marido de uma só mulher, e essa mulher tem que fazer polenta, tem escapatória, né? Vamos lá. Essa aula vai ficar marcada pela polenta. Só atendo, eu aceito as estéreis, tá? O irmãozinho tá. O irmãozinho tá com o pé que é um leque, assim, né? Então o José, gente, era o filho favorito, né? Era o queridinho do papai. E aí tem todo esse negócio que eu acabei de explicar agora há pouco. Obviamente despertou um ciúme danado nos irmãos. E aí ele vai vendido, né? Como escravo para a caravana de mercadores. Esse pessoal leva ele para o Egito. Você vê que havia então tráfico de escravos, não é coisa muito antiga, né? E no Egito ele então é vendido ali como escravo, né? No Egito ele vive um drama pessoal, né? Que vai redundar na promoção dele a governante de grande importância. E por causa dessa posição, né, ele vira vice-rei, né? Ele livra a sua família da fome e os leva de Canaã para a cidade ou terra, né, de Gósen, no Egito. Tá? Essa região aqui é uma região própria para a atividade pastoril. Então, como eles eram pastores, né, e a região de pastagens e tudo, eles são levados para essa região. Tá? Tipos velados, né? O que seria tipos velados? Quer dizer, coisas que estão nas entrelinhas,
de Gênesis. Assim como as profecias foram designadas para a presciência, conhecimento futuro do Antigo Testamento, os tipos o são especialmente para a compreensão posterior do Novo Testamento, de maneira retrospectiva. Ou seja, então nós olhamos para o Novo Testamento, olhamos para trás aqui para o livro de Gênesis e começamos a ver tipos, em Gênesis que apontam ou revelam verdades no Novo Testamento. Então, começando com Adão. Como cabeça da raça, Adão é um tipo de Cristo. E veja que um só ato realizado por Adão afetou toda a raça, que foi a queda. E um só ato realizado por Cristo também restaurará, afetará, na verdade, criará uma nova raça, nova criatura. Então, em Adão todos morrem, é o que diz Paulo, e em Cristo todos são vivificados. Então, um cabeça de raça, Adão, um cabeça de raça, Cristo. A raça afetada por uma bobagem que Adão faz, a raça afetada por uma obediência que Cristo realiza. Ok? Abel é o cara que foi morto por Caim. É interessante que o primeiro assassinato que acontece na face da terra é de um pastor. Isso é muito significativo. Até hoje o diabo é doido para matar o pastor. Então Abel tipificou Cristo por seu sacrifício superior de sangue. Então, quando a epístola lá aos Hebreus diz assim, que o sangue de Abel ainda fala, o que quer dizer isso, O testemunho de Abel é tão forte, Ele agradou a Deus com tal intensidade pelo seu testemunho em trazer uma oferta que agradava a Deus, que mesmo tendo matado ele, essa oferta, que acabou então sendo ali até a sua própria vida, derramada ali, ela ainda fala. E assim é o sacrifício de Cristo, o sacrifício superior, que agradou a Deus e que por toda a eternidade falou, fala e sempre falará. Outro tipo aqui, velado em Gênesis, o Melquisedeque. Melquisedeque, ele tipifica Cristo como sumo sacerdote, especialmente designado por Deus. Então, quem é Melquisedeque? A Escritura informa que ele era sacerdote e rei, aonde? Em Salém. Salém nós sabemos aonde fica, Depois passou a ser chamada Jerusalém, E Melquisedeque é um cara que ele aparece ali num episódio da história do patriarca Abraão e desaparece. Então, assim, depois Hebreus vai falar a respeito dele, que não tem origem de dias nem fim. Quando diz isso lá em Hebreus, está se referindo ao fato que Gênesis não especifica a origem de Melquisedeque nem o seu destino. Ele apenas é alguém que aparece na história, tem uma comunhão ali com Abraão, recebe dízimos de Abraão e desaparece. Gênesis não fala mais nada dele. Mas depois Hebreus vai dizer, olha, da mesma forma como ele era rei e sacerdote em Jerusalém, Cristo é o rei e o sacerdote de Jerusalém. E através de Jerusalém, de todas as nações da terra. E Cristo é assim, o sacerdócio dele não tem origem e não tem fim, é eterno. E assim como Melquisedeque entrou na história, Cristo também entrou num determinado momento da história da salvação. É por isso que ele é sacerdote não segundo a ordem lá de Arão, a tribo de Levi e tal, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo, ele pertence a uma outra ordem no Antigo Testamento. Isso é muito interessante. O patriarca Isaac,
Isaac é alguém que tipifica Cristo como descendente longamente esperado em sua submissão no altar do sacrifício e no recebimento da noiva de um país distante. Então aqui o Isaac ele vai tipificar duas coisas, né? Quando Abraão vai sacrificá-lo lá no alto do monte, né? Ele é submisso no altar de sacrifício. Cristo foi assim. Cristo é o filho submisso no altar do sacrifício. E isso é tão forte que quem aparece lá, né? O Abraão fala para ele, né? O Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. De fato depois aparece, né? Cristo é identificado como o cordeiro de Deus, e o que é sacrificado ali é um cordeiro, né? Cristo é o filho, Isaac também era o filho. Cristo é submisso em tudo e obediente, Isaac também era, né? Isaac é ser sacrificado pela fé, Cristo foi sacrificado pela fé. Então vocês começam a perceber que existe toda uma conexão aí, né? E a noiva, né? A noiva lá para Isaac, quem vai buscar é Eliezer, né? Que busca a Rebeca, né? E ela vem de onde? De um país distante, né? Então da mesma forma, né? Fomos buscados, né? Por ordens do Pai, né? Simbolizado por Abraão, né? De uma terra distante, de uma casa distante, né? Que é esse mundo, né? Aonde aquela família lá de Rebeca, que não era flor que se cheirasse, todo mundo enganador, o tio Labão, né? E nós éramos assim, dessa família de enganadores, né? Fomos incorporados, então trazidos pelo servo, né? O servo a gente poderia identificar com a mensagem do Evangelho, né? E assim incorporados à família do Pai, à família de Deus, tá? Como igreja do Senhor. José, né? José é um outro tipo, tipifica Cristo de muitas maneiras. O José, né? Primeiro ele resistiu ao mal, né? Ali da Potifenta lá, a mulher lá, Potiriguete, né? Quis fazer uma polenta meio estranha ali para ele, né? Quis que ele comesse a polenta que não era dele, que era do Potifar, né? E aí não dá certo, né? Então ele resistiu o mal. Cristo resistiu o mal, né? Foi traído pelos irmãos, né? Cristo também, né? Os próprios irmãos, a própria família chegou a dizer que ele estava louco, né? Amado pelo Pai, este é meu filho amado em quem está todo o meu prazer, né? Sofreu pelos pecados de outros, né? José tomou uma esposa gentia quando estava no exílio. Quem é a esposa gentia de Cristo? É a igreja, né? E finalmente tornou-se soberano do mundo, assim como José, né? Redimiu os irmãos, Cristo nos redimiu. José tornou-se soberano do mundo, né? O apelido dele, Zafenat Paneá, né? Significa o salvador de toda a humanidade. Ele foi o salvador de toda a humanidade no sentido de que, com a administração que ele fez dos 7 anos de fartura do Egito, né? Ele não deixou com que o mundo à sua volta, o mundo conhecido na época, morresse de fome, né? E da mesma forma Cristo é o salvador de toda a humanidade. Amém? Construindo para a Bíblia. O livro de Gênesis providencia a base e o panorama histórico para toda a Bíblia. Em Gênesis estão os fundamentos das grandes verdades bíblicas. Sublinhe isso. Muito do que é iniciado em Gênesis é consumado no livro de Apocalipse, de modo que o primeiro e os 3 últimos capítulos da Bíblia estão intimamente relacionados. Gênesis e Apocalipse
descrevem o começo e o fim de todas as coisas pertencentes à criação e à redenção. Cristologia em Gênesis, né? Acho que dá tempo de terminar Gênesis hoje. Este livro dos princípios também antecipa a vinda de Cristo. Sublinhem isso. Mesmo veladas à mente secular, estas referências sutis alertam aos cristãos para aquele que cumprirá a promessa final. Essas referências cristológicas aparecem na forma de profecias ou como tipos velados. Sublinhem isso. Como aparecem as referências cristológicas em Gênesis? Profecias ou como tipos velados, né? Profecias específicas a respeito do Messias. Então, veja ali que o descendente da mulher, né, está apontando ao que está escrito nos evangelhos, né? Em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então veja que um descendente, né, ou filho de Eva, né? Por isso que Jesus é filho de Deus, na pessoa do Espírito Santo, com a mulher, com Maria. Não podia ser só filho de Deus, só ter aparecido e pronto. Por que ele teve que passar pelo processo de gestação e de nascimento? Para cumprir Gênesis 3,15. Entendeu? Ele tinha que necessariamente ser o fruto do ventre da mulher, né? Então um descendente ou filho de Eva, que aqui seria Maria, né, representando, fatalmente feriria a serpente ou Satanás e seria temporariamente ferido por ela. E é o que o Paulo vai entender e vai explicar para os irmãos da igreja em Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, de que plenitude dos tempos Paulo está falando? Lá de Gênesis 3,15. Paulo está dizendo assim, ó, havendo chegado a época em que Gênesis 3,15 se cumpriu, né, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Repare o detalhe, nascido de mulher. Tá? A descendência de Abraão na aliança abraâmica, né? Gênesis 12, ali o verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja aqui está dizendo o quê? Que um descendente de Abraão viria abençoar todas as nações da terra. Como isso iria acontecer? Com a oferta da justificação pela fé. Então é o Gálatas 3, 7 ao 9, Paulo ali vai explicar isso, quando ele diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ele está fazendo menção a Gênesis 12, 3, né? Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Outra, ali do leão da tribo de Judá, né? Então, Gênesis 49, 9 e 10, vai falar que um leão da tribo de Judá seria levantado e ele seria o soberano do mundo. É quando ali o patriarca Jacó, já prestes a morrer, profetiza sobre cada um dos filhos. E para Judá ele diz assim, ó: Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, quer dizer, o governo, nem o legislador, então é o governo e a lei, dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui ele está profetizando o Messias, né? O que tinha em Siló? Vocês lembram?
tabernáculo. Nos tempos de quem? Samuel. Tabernáculo em Siló. Então, até que venha o tabernáculo de Deus, né, entre os homens, e a esse tabernáculo, a esse lugar, a essa adoração, né, se congregarão os povos. E aí isso está lá no Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Perceba que quando o Novo Testamento fala de leão da tribo de Judá, o judeu entendia essa profecia de Jacó aqui. Ele era remetido a Gênesis 49. Tá? Cristo é, então, Criador, Colossenses 1,16, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Cristo é princípio, Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Cristo é a semente da mulher, Mateus 1:23, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Cristo também é Isaac, simbolizado em Isaac, né? O filho unigênito, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Cristo também é identificado com José. José é o filho amado, Mateus 3,17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nomes de Deus em Gênesis: Elohim, Deus forte, poderoso. El Elyon, Deus, o Altíssimo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Roi, Deus que tudo vê. El Olam, Deus eterno. Jeová Jiré, ou Yahvé Jiré, o Senhor provedor, ou o Senhor proverá. E encerramos com a mensagem. Então, qual a mensagem de Gênesis, né? É de suma importância que o homem conheça a sua fraqueza, deficiência e incapacidade pela entrada do pecado no mundo e em sua vida. E que se não for, pessoal, pela graça de Deus, este homem está irremediavelmente perdido. E aí encerramos com Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Amém? E tem crente que torce na cadeira. É.